Moisés é um dos líderes mais icônicos da história bíblica, e sua jornada para libertar os israelitas da escravidão no Egito se tornou um marco de coragem, fé e liderança em tempos de crise. Mas o que fez de Moisés esse grande líder? Como ele enfrentou os desafios quase impossíveis e se tornou a figura central de um dos maiores atos de libertação já registrados? Neste vídeo, vamos explorar a história de Moisés e refletir sobre como suas lições de liderança continuam relevantes até os dias de hoje. Desde a sua chamada até a travessia do Mar Vermelho, cada momento dessa jornada revela como um líder pode surgir em meio ao caos e à opressão. Mas antes de continuar, queremos pedir a você que está gostando do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso nos ajuda a crescer e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus e mensagens inspiradoras. Seu apoio faz toda a diferença para levar esperança a quem mais precisa. Vamos juntos nessa jornada de fé. Moisés não nasceu líder. Na verdade, ele começou sua vida como príncipe egípcio, vivendo em meio ao luxo e poder da corte de Faraó. No entanto, um evento crucial mudou o curso da sua vida, o momento em que ele testemunha a opressão dos israelitas, impelido pela justiça, mata um egípcio que maltratava um escravo hebreu. Este ato de revolta forçou Moisés a fugir para o deserto, onde ele viveu por muitos anos como pastor, afastado do Egito e da luta do seu povo. Mas o verdadeiro chamado de Moisés veio na forma de um evento extraordinário, a sarça ardente. O que podemos aprender com isso? Todo grande líder enfrenta um ponto de virada em sua vida. Moisés teve que abandonar o conforto do palácio para entender o peso da responsabilidade que viria a carregar. Muitas vezes, as situações mais desafiadoras nos preparam para a liderança que precisamos exercer. Quando Deus falou com Moisés através da sarça, ele lhe deu uma missão clara: vá ao Faraó e liberte meu povo. A princípio, Moisés hesitou. Ele se sentia inadequado, inseguro e até incapaz de falar em público. Mas a verdadeira marca de um líder é a coragem de aceitar o chamado, mesmo quando há medo e incerteza. Um dos maiores desafios da liderança de Moisés foi lidar diretamente com o Faraó, o governante mais poderoso do mundo naquela época. Moisés voltou ao Egito com uma missão, mas ele sabia que não seria fácil convencer Faraó a libertar os israelitas. A cada encontro com o rei egípcio, Moisés precisava demonstrar resiliência e paciência, pois Faraó endurecia o coração repetidamente, recusando-se a libertar os escravos. Para testar a fé de Faraó e do povo egípcio, Deus enviou 10 pragas ao Egito, cada uma mais devastadora que a anterior. Mas o que podemos tirar dessa parte da história? Liderança em tempos difíceis exige persistência. Moisés não desistiu, mesmo quando tudo parecia contra ele. Ele sabia que estava seguindo um propósito maior, e isso o manteve firme diante das negativas de Faraó. O líder verdadeiro entende que, às vezes, a oposição será feroz e constante, mas ele não pode vacilar. Moisés tinha uma missão divina, e ele seguiu em frente, mesmo quando parecia que o Egito jamais cederia. As pragas, além de mostrar o poder de Deus, também servem como uma metáfora para os obstáculos que um líder enfrenta ao tentar mudar sistemas opressivos. Cada praga que Moisés e Arão trouxeram ao Egito era uma tentativa de abalar o poder estabelecido. Isso nos ensina que a liderança eficaz em tempos difíceis exige estratégias de impacto e a capacidade de provocar mudanças que possam parecer impossíveis. Após a 10ª praga, a morte dos primogênitos, finalmente Faraó cedeu e permitiu que os israelitas saíssem do Egito. No entanto, essa foi apenas a primeira vitória. Logo após a saída, Faraó mudou de ideia e decidiu perseguir os israelitas com seu exército. Aqui temos um dos momentos mais dramáticos da história. Os israelitas se encontram presos entre o exército egípcio e o Mar Vermelho. A tensão desse momento é palpável, e Moisés se vê diante de mais um grande teste de liderança. O que Moisés faz a seguir é extraordinário. Ele estende seu cajado sobre o mar, e as águas se abrem, criando um caminho seco para que os israelitas possam atravessar. Quando o exército de Faraó tenta segui-los, as águas voltam, destruindo os perseguidores. Este evento não só garantiu a liberdade dos israelitas, mas também foi uma poderosa demonstração do poder da fé e da liderança em momentos de crise. Aqui, aprendemos que líderes em tempos de crise precisam tomar decisões corajosas e confiar em algo maior do que eles mesmos.
Moisés não sabia exatamente o que aconteceria, mas ele tinha fé de que Deus proveria um caminho. Em situações de liderança, muitas vezes nos encontramos diante de obstáculos intransponíveis. É nesses momentos que a verdadeira coragem e visão de um líder são testadas. A travessia do Mar Vermelho foi apenas o começo da jornada dos israelitas. Agora, eles se encontravam no deserto, sem terra, sem recursos e sem uma direção clara. Moisés assumiu a responsabilidade de guiar o povo, mas enfrentou constantes murmurações e dúvidas. O povo frequentemente questionava sua liderança, reclamando da falta de comida, água e conforto. Aqui vemos uma das lições mais importantes sobre liderança, a paciência. Moisés demonstrou uma paciência incrível ao lidar com um povo que constantemente duvidava de suas decisões e, por vezes, até desejava voltar para o Egito. Ele manteve sua fé e continuou guiando o povo, sabendo que a promessa de Deus era maior do que os desafios imediatos. Um líder precisa entender que nem sempre será apreciado ou compreendido no momento, mas deve manter a visão a longo prazo. Durante essa jornada, Moisés também recebeu os 10 mandamentos do Monte Sinai, um evento que solidificou sua posição como líder espiritual e guia moral para o povo. Aqui, vemos que a liderança não se trata apenas de tomar decisões estratégicas, mas também de ser um exemplo de valores e princípios. Moisés não apenas guiou fisicamente os israelitas, mas também lhes deu uma estrutura moral que os sustentaria como nação. Moisés passou 40 anos guiando o povo no deserto, mas, ao final de sua jornada, ele não entrou na terra prometida. Essa é uma das lições mais profundas da liderança. Às vezes, o líder não vê a realização final de sua obra. Moisés preparou o caminho para que Josué levasse o povo à terra que Deus lhes prometeu, mas ele mesmo não pôde entrar. Isso nos mostra que a liderança é, muitas vezes, uma questão de plantar sementes que outras gerações colherão. Um verdadeiro líder entende que o impacto de suas ações pode transcender seu tempo e seu próprio sucesso pessoal. Moisés não se desesperou por não entrar na terra prometida, ele aceitou seu papel como aquele que pavimentou o caminho para as futuras gerações. A história de Moisés é um poderoso exemplo de liderança em tempos difíceis. Ele enfrentou desafios imensos, desde a oposição de Faraó até as constantes dúvidas do povo que liderava. No entanto, ele nunca perdeu a fé e a visão de sua missão. Liderança em tempos de crise exige coragem, resiliência, paciência e, acima de tudo, uma visão clara de um propósito maior. Moisés nos ensina que, mesmo diante dos maiores obstáculos, é possível guiar um povo rumo à liberdade, à justiça e à esperança. Enquanto Moisés guiava os israelitas pelo deserto, ele enfrentava não apenas as dificuldades externas, mas também conflitos internos que testavam sua liderança e humanidade. Muitas vezes, Moisés se viu em situações em que sua paciência e fé foram desafiadas. O povo constantemente murmurava contra ele e contra Deus, reclamando da falta de comida e água, e idealizando o passado como escravos no Egito, onde, em suas lembranças distorcidas, ao menos tinham o que comer. Esses momentos de insatisfação coletiva revelam o lado mais frágil da liderança, onde mesmo o líder mais capacitado pode se sentir solitário e impotente diante das queixas e da ingratidão daqueles a quem serve. Um dos episódios mais emblemáticos desse conflito interno foi quando o povo clamou por água. Deus instruiu Moisés a falar à rocha para que dela saísse água, mas em um momento de raiva e frustração, Moisés bateu na rocha com seu cajado. A água, de fato, jorrou, mas esse ato impulsivo teve consequências. Por não ter seguido exatamente as instruções divinas, Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Aqui, aprendemos que até os maiores líderes podem falhar, e que a liderança requer um equilíbrio delicado entre paixão e autocontrole. Moisés era um ser humano, e sua raiva, embora compreensível, lembrou a todos que liderar é também lutar contra as próprias emoções e fraquezas. Essa cena é uma metáfora poderosa para qualquer líder, a pressão constante, a crítica incessante, e a expectativa de que o líder sempre mantenha a compostura. Moisés, com toda a sua grandeza, mostrou que a liderança em tempos difíceis exige não apenas força para lidar com os desafios externos, mas também uma profunda autorreflexão e controle sobre as próprias reações. Liderar em tempos de crise é, acima de tudo, manter uma visão clara do futuro, mesmo quando tudo ao redor parece caótico.
Moisés sabia que sua missão ia além de meramente tirar os israelitas do Egito. Ele estava conduzindo uma nação para a realização de uma promessa divina, a chegada à terra prometida. No entanto, ele também sabia que a jornada seria longa, e que não seria fácil mudar a mentalidade de um povo que passou gerações sob o jugo da escravidão. Este é um dos maiores desafios de um líder, conduzir as pessoas não apenas fisicamente, mas também transformar suas mentes e corações para que possam estar preparados para a liberdade e as responsabilidades que vêm com ela. Durante a travessia do deserto, Moisés teve que lidar com a mentalidade de escravidão que ainda estava enraizada no povo. Embora estivessem fisicamente livres, muitos israelitas ainda se viam como vítimas e prisioneiros. Esse sentimento é evidente nas constantes queixas sobre as dificuldades do deserto, onde muitos chegaram a dizer que preferiam voltar para o Egito. Moisés, como líder, precisou trabalhar para mudar essa mentalidade, ensinando ao povo a confiar em Deus e a olhar para o futuro com esperança, em vez de se prenderem às dores do passado. Liderança visionária é, portanto, uma das marcas mais fortes de Moisés. Ele constantemente lembrou o povo das promessas de Deus, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Ele sabia que um líder deve ser o portador da visão quando o povo não consegue ver o caminho. Moisés não apenas conduziu os israelitas fisicamente, mas guiou-os espiritualmente e emocionalmente, ajudando-os a romper com os grilhões invisíveis que ainda os prendiam ao Egito. Outro ponto essencial da liderança de Moisés foi a construção de uma identidade coletiva para o povo de Israel. Ele não estava apenas conduzindo um grupo de indivíduos, estava formando uma nação. E isso exigia mais do que apenas liderança militar ou logística, exigia a criação de um senso de unidade, propósito e destino comum. Essa identidade começou a ser forjada a partir do momento em que os israelitas deixaram o Egito, mas foi consolidada através da entrega da lei no Monte Sinai. Os 10 mandamentos, entregues a Moisés, não eram apenas regras de comportamento, eram a base moral e espiritual sobre a qual a nação de Israel seria construída. Moisés foi o mediador dessa aliança entre Deus e o povo, e isso reforçou ainda mais seu papel como líder espiritual. Ele não era apenas o homem que os tirou da escravidão física, mas também o profeta que trouxe os ensinamentos que os libertariam da escravidão espiritual e moral. Aqui, vemos uma lição importante sobre liderança. O verdadeiro líder não apenas resolve os problemas imediatos, mas também cria as condições para que os liderados possam prosperar no longo prazo. Moisés sabia que o povo precisava de uma estrutura que os unisse como nação e os guiasse mesmo depois que ele partisse. Ele estava criando uma fundação que duraria por gerações. Essa é uma das características mais profundas da liderança em tempos difíceis, a capacidade de construir algo que transcenda o momento presente e prepare o caminho para o futuro. Outro aspecto central da liderança de Moisés foi sua relação direta e íntima com Deus. Moisés era o interlocutor entre o povo e o Criador, o que dava à sua liderança uma autoridade divina. No entanto, essa relação também trazia uma carga imensa de responsabilidade. Moisés intercedeu diversas vezes pelo povo quando Deus, indignado com a rebeldia e idolatria dos israelitas, ameaçou destruí-los. Moisés demonstrou um profundo senso de responsabilidade, suplicando pela vida do povo, mesmo quando eles o traíam, como no episódio do bezerro de ouro. Esse intercessor entre o divino e o humano também revela outra faceta da liderança, a compaixão. Moisés não liderava por poder ou status, mas por amor ao povo que Deus lhe confiara. Mesmo em meio à desobediência e às falhas do povo, ele estava disposto a sacrificar sua própria vida pelo bem deles. Um verdadeiro líder entende que sua função vai além de simplesmente comandar, ele deve servir, proteger e, quando necessário, interceder em favor daqueles que lidera. A última grande tarefa de Moisés como líder foi preparar Josué, seu sucessor. Um dos maiores atos de liderança é reconhecer que o tempo de passar o bastão chegará e garantir que a transição seja feita de forma suave e eficaz. Moisés, já idoso e ciente de que não entraria na terra prometida, investiu em Josué, um líder jovem e corajoso que estava preparado para assumir o comando. Essa transição de poder foi feita de maneira ordenada e com a bênção de Moisés, mostrando que um líder sábio não se apega ao poder, mas entende quando é hora de passar a responsabilidade para a próxima geração. Moisés sabia que sua missão estava cumprida, e seu legado viveria através de Josué e do povo que ele guiou.
A história de Moisés é uma das mais profundas lições de liderança em tempos de crise e dificuldades. Ele enfrentou desafios quase insuperáveis, desde lidar com o mais poderoso governante da terra até conduzir um povo rebelde por décadas no deserto. Moisés mostrou que a verdadeira liderança é baseada em fé, persistência e visão a longo prazo. Ele não foi perfeito, como nenhum líder é, mas suas falhas apenas ressaltam sua humanidade e a profundidade de sua jornada. Moisés nos ensina que, em tempos de dificuldade, um líder precisa ser mais do que um estrategista. Ele precisa ser um guia espiritual, um construtor de identidade, acima de tudo, um exemplo de perseverança. Sua liderança não foi apenas sobre libertar fisicamente os israelitas, mas também sobre preparar suas mentes e corações para um futuro melhor. Moisés é, sem dúvida, um líder para todos os tempos, e suas lições continuam a ressoar em qualquer momento de crise e incerteza. Seja em tempos antigos ou no mundo moderno, as lições de Moisés sobre liderança continuam a inspirar. Em tempos difíceis, é a coragem, a fé e a visão de líderes como ele que nos ajudam a encontrar o caminho para a liberdade e a justiça. Se essa reflexão fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo inspirador como este. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar, e assim você poderá continuar essa caminhada de autodescoberta e crescimento pessoal. E, claro, se você conhece alguém que também precisa ouvir essas palavras, compartilhe este vídeo. Juntos, podemos espalhar esperança e luz para aqueles que mais precisam. Até a próxima!